Estamos aqui começando mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o deficiente, né, no BPC Loas, no benefício de prestação continuada. O que eu preciso, né, o que eu preciso comprovar dentro do INSS para ter o meu benefício assistencial garantido, tá bem? Estou esperando aqui o Instagram avisar que a gente está ao vivo, né, as pessoas vão entrando, a gente vai conversando um pouco sobre esse benefício que ele é tão requerido e ao mesmo tempo tão negado dentro da autarquia federal, que é o INSS, tá bem? Vou começar falando para vocês o conceito de benefício de prestação continuada, tá certo? Muito popularmente conhecido como amparo social ou aposentadoria do deficiente, tá certo? A primeira coisa que eu quero que fique claro é que o nome do benefício é benefício de prestação continuada. Esse benefício é estabelecido pela Lei Orgânica da Assistência Social. Por isso ele é um benefício assistencial e não um benefício previdenciário, tá joia? Ele não é um benefício previdenciário, que isso fique claro. Tá, Liz, qual a diferença de ser um benefício assistencial para um benefício previdenciário? A grande diferença está em ter que ter contribuído e não ter que ter contribuído. Para que eu requeira um benefício assistencial, né, que hoje a gente está tratando aqui do benefício de prestação continuada, né, o famoso amparo social. Para que eu requeira esse benefício, eu não preciso ter contribuído nunca com o INSS, ou seja, para a Previdência Social, porque é um benefício assistencial, é um benefício pago pelo governo federal às pessoas com deficiência que comprove não ter condições de trabalho ou não competir em igualdade com as outras pessoas por no mínimo 2 anos, ou o idoso acima de 65 anos que não consegue manter o seu próprio sustento, que vive em condições de vulnerabilidade social. Também utilizam o termo de miserabilidade, tá certo? Que financeira, econômica. Então vamos lá, voltando. Hoje, em que pese o BPC Loas poder ser requisitado tanto pela pessoa incapaz de trabalho, né, pelo deficiente, como pelo idoso acima de 65 anos, hoje eu vou me deter a falar apenas do benefício de prestação continuada ao deficiente, né? E vocês vão entender mais ao final por que eu separei uma live só para eu falar sobre isso, né? Só para falar sobre o benefício de prestação continuada. O pessoal tá entrando aí, fiquem à vontade, gente, de fazer perguntas. Tem uma interrogaçãozinha aqui embaixo do lado direito, vocês podem clicar e deixar a dúvida de vocês lá que eu vou responder, tá certo? Então vamos lá. Quais são os critérios para que eu tenha concedido um benefício de prestação continuada? A primeira coisa que tem que ficar clara é que não basta ser deficiente. Eu preciso comprovar uma incapacidade. Feito isso, sou deficiente, comprovei a minha incapacidade, né, de no mínimo 2 anos, eu preciso comprovar que nem eu, nem os meus familiares têm condições de manter o meu sustento, né? A lei diz o que hoje? Que a renda per capita, para que eu considere aquela família em vulnerabilidade social, para que eu considere aquela família em condições de miserabilidade, a renda per capita, ou seja, a renda por cabeça da família, digamos que minha família são meus pais, né, e meus irmãos. Digamos que eu tenha 2 irmãos e os meus pais, seriam 5 pessoas na casa. A renda per capita, a renda por pessoa, ela tem que ser inferior, tá certo? A 1/4 de salário mínimo. A 1/4 de salário mínimo. Hoje o salário mínimo é R$ 1.100. Se eu dividir isso por 4, né? A renda per capita é 1/4. Então eu tenho que dividir por 4. 550 é a metade. 275 não. 275 seria 1/4. Então hoje, para que as pessoas se insiram, né, nos requisitos do benefício assistencial, ela tem que comprovar uma renda inferior a R$ 275, tá certo? E além disso, comprovar que realmente está incapacitado para o trabalho ou não tem condições de concorrer, né, com as outras pessoas, que é a definição que a gente utiliza para criança. Criança não trabalha, mas criança precisa ter as mesmas condições de igualdade para que tenha um crescimento e mais à frente ela consiga trabalhar, tá certo? Então, criança também consegue. E hoje, grande parte dos benefícios concedidos são a crianças com deficiência
tá certo? Que traz limitações. Então, vamos lá, não esqueça disso. Não é só, eu recebo diversas perguntas de diversos clientes dizendo, não, mas meu filho tem deficiência. Eu digo, tudo bem, seu filho tem deficiência, mas você tem uma renda comprovada superior a 1/4 de salário mínimo. Às vezes, muito superior, tá certo? A 1/4 de salário mínimo. Vamos lá, tá ali, então pronto. É isso, se a renda for maior do que 1/4 de salário mínimo, não consegue, e aí é onde tem uma exceção. Qual é a exceção? Eu preciso comprovar que em que pese a minha renda ela ser superior a 1/4 de salário mínimo, o meu custo com a deficiência do meu filho, ou o meu custo com a minha deficiência, com a minha incapacidade, ele é muito alto. E isso compromete o meu sustento, né? Compromete as minhas necessidades básicas, como alimentação, moradia, tá bem? E aí eu não sei se vocês já requereram o INSS, já tiveram essa experiência, vocês requer o benefício ao INSS, o INSS abre uma exigência, pedindo para que vocês comprovem gastos. Isso é força de uma ação civil pública, que determina que o INSS, né, ele considere os gastos da pessoa com deficiência, tá certo? E do idoso também, mas aqui como a gente está tratando só da pessoa com deficiência, eu vou sempre me referir à pessoa com deficiência. Lembrando que para o benefício assistencial, idoso só vai ser considerado a partir de 65 anos. Voltamos a falar das comprovações. Então, para quem já passou por essa experiência de requerer, inclusive essa semana, eu tive uma situação dessa no meu escritório, onde a minha cliente ela já não queria mais, ela não queria nem comprovar os gastos. E eu disse, não, vamos voltar aqui. Quais são os gastos que você tem com o seu filho? Vamos dar um exemplo do autismo. A criança autista, ela tem uma deficiência comprovada, tá certo? E ela tem um tratamento a ser feito. Esse tratamento ele tem um custo. Muitas vezes esse tratamento ele não é disponibilizado na rede SUS. E aí o que é que eu preciso fazer? Eu preciso pegar orçamentos. Eu preciso ir na terapeuta ocupacional, na fonoaudióloga, na psicóloga, na neuropediatra, ou no pediatra, enfim, ou no neurologista. Eu preciso pedir orçamentos da terapia prescrita pelo médico para eu comprovar os gastos. Ah, Thalise, mas eu não estou pagando, ele não tem condições de pagar, ele não está fazendo. Eu não estou dizendo a você recibos. Se você tiver recibo, ótimo. Mas estou pedindo a vocês orçamentos para que eu prove que o tratamento que o meu filho precisa, ele custa X e ele não é ofertado na rede pública de saúde. Tá bem? E fraldas, medicamentos, tudo que eu gasto devido à deficiência, lembre-se, eu tenho que vincular aquele gasto à deficiência, à incapacidade. Eu não posso colocar como gasto moradia, alimentação, vestuário, lazer, porque isso são gastos que todas as pessoas têm, independente de serem deficientes, incapazes ou não. Tá certo? Exceto que algum desses gastos eles sejam majorados, eles aumentem pela deficiência. Vou dar um exemplo das crianças com epidermólise bolhosa, né, que é o que a gente pode conversar, pode sugerir aqui em relação à energia. As crianças com epidermólise bolhosa, elas precisam de ambientes com temperatura amena. Não pode ficar no calor de Mossoró, digamos assim. Né? A gente mora numa cidade extremamente quente. Então, precisa realmente estar em ambiente refrigerado. Então, isso vai aumentar a conta de energia e isso faz parte do tratamento e da qualidade de vida das crianças. Então, aí a gente pode sugerir que a energia daquela casa, ela aumenta em detrimento da patologia, em detrimento da doença. Tá certo? Então, recapitulando aqui, o benefício assistencial, a pessoa com deficiência, e lembre o que eu estou dizendo aqui, não basta ser deficiente, precisa comprovar que aquela deficiência, ela gera incapacidade, tá certo? Ela gera incapacidade. Uma vez comprovado, eu preciso ir para a questão do critério econômico. O critério econômico, a lei diz o quê? A renda per capita, a renda por pessoa, não pode ser superior a 1/4 de salário mínimo. 1/4 de salário mínimo hoje em reais é R$ 275. Isso pode ser flexibilizado? Sim. Já tem jurisprudência, já tem decisões judiciais que flexibiliza isso até um meio, ou seja, metade do salário mínimo, que hoje, sim, reais, se traduz no valor de R$ 550.
Só que para que eu flexibilize, eu não, para que o INSS flexibilize, né, para que o magistrado, o juiz, ao apreciar um requerimento judicial, eu preciso comprovar os gastos. Olha, realmente eu recebo mais de um quarto de um salário mínimo, eu recebo metade. Não, na verdade a renda per capita da minha casa, ela fica em R$ 550 por pessoa. E aí o juiz vai dizer, mas eu estou comprovando aqui que os meus gastos com a minha deficiência, com a minha doença, ele é superior ao que eu ganho. Tá certo? E tem mais, gente, é importante deixar claro que o ente público, né, seja o município, o estado ou a União, eles não fornecem aquele medicamento, eles não fornecem aquele tratamento. Porque se fornecer, vocês vão ter que ir para a rede pública. Se a rede pública oferece, você não pode a sua escolha, ir para o privado, trazendo esse custo para dentro de um processo de benefício assistencial. Tá certo? Vamos lá. Acredito que eu falei tudo para vocês aqui, né? Eu frisei bem essa questão da comprovação de gastos, porque poucas pessoas entendem essa exigência do INSS, e essa exigência ela só aparece, gente, quando a renda per capita ela é superior a um quarto. Aí aparece essa exigência do INSS que a gente tem que cumprir, né? Tem que sim juntar todos os gastos que tem com a patologia, com a doença, com a deficiência, com a incapacidade gerada para aquela pessoa, tá certo? Uma vez comprovado, aí a pessoa com deficiência ela vai submeter uma perícia médica do INSS e uma perícia social também do INSS, que serão agendadas dentro do sistema onde você requereu o benefício, tá certo? Então, eu quero que 3 coisas fiquem na cabeça de vocês. Primeiro, benefício assistencial não requer contribuição de ninguém. Eu posso ter contribuído como eu posso não ter contribuído, né? Não exige contribuição para o INSS, tá certo? É um benefício do governo federal para as pessoas que não têm condições de manter o próprio sustento. Isso é um critério. O segundo critério é ser deficiente, né? Incapaz para o trabalho ou para competir em pé de igualdade com outras pessoas, tá certo? Ou idoso acima de 65 anos, tá bem? E que esse critério econômico, ele parte da renda per capita da família ser menor que um quarto. Se superar um quarto, se for maior do que um quarto a renda per capita, a gente vai precisar comprovar os gastos, tá certo? Então, essas eram as informações que eu queria passar para vocês, para que no momento que vocês forem fazer um requerimento ao INSS, não deixar de juntar esses comprovantes. Não deixar de juntar os comprovantes com os gastos mensais que a pessoa com deficiência, ela tem, tá certo? Que faz com que a sua renda superior a um quarto do salário mínimo, ela seja insuficiente para manter as obrigações ordinárias de qualquer família. Tá bem, gente? Foi mais uma live aqui com vocês. Eu espero ter ajudado, eu espero tirar dúvidas sempre de vocês. A live termina, mas o meu Instagram continua aberto para que vocês façam perguntas, para que vocês tirem dúvidas. É um benefício que muita gente tem dúvida, apesar de ser um benefício extremamente comentado, tá bem? Mas fico à disposição, qualquer coisa, fale comigo pelo direct, fale comigo pelos comentários do feed, enfim, fiquem à vontade, tá bem? Até a próxima e obrigado pela participação.